Entra em campo agora o podcast Cantos, Bexigas e Drible da Vaca, com Pedro Pellegrino e Luan Carvalho. Fala pessoal, bem-vindos, eu sou Luan Carvalho e está começando o podcast Cantos, Bexigas e Drible da Vaca. Se você ainda não entendeu o porquê desse nome, eu vou trazer aqui a outra mente pensante desse podcast. O cara que é jornalista e joga nas 11 também. Pedro Pellegrino, fala Pedrão. Fala Luan, beleza? Olá a todos, tudo bem? Muito feliz em começar esse podcast aqui, Cantos, Bexigas e Drible da Vaca. E se inscrevam no canal aí, todo mundo compartilhando, comentem o que vocês querem ouvir aqui no podcast. E, esse nome é porque assim, né? Eu sempre fui apaixonado pelas festas que as torcidas faziam. Eu sempre falo que eu me apaixonei primeiro pelas festas das torcidas organizadas, depois que eu me apaixonei pelo meu time, que é o Palestra, né? E aí a gente pensou em usar esse nome e tal, que tem tudo a ver com futebol, as festas, o Cantos e Bexigas, e o Drible da Vaca, que é o futebol propriamente dito, assim, né? E é isso aí, Luan, valeu e vamos juntos aí, meu. Pode crer. Eu comentei com você, né, que tava pensando, querendo falar de futebol também, que é outra parada que eu gosto, né? Além de música, a gente que tem podcast de música, né? Cada um tem o seu podcast de música e tal. E aí eu tava pensando comigo mesmo, nem comentei com ninguém, nem com a minha esposa, com ninguém. Queria fazer um de futebol, mas não queria fazer sozinho, porque o de música eu já faço sozinho e tal. Queria alguém pra trocar, né? E aí, parece que foi transmissão de pensamento. Dias depois, assim, coisas de 2 dias, você me mandou mensagem. Cara, então, tava pensando, eu falei, mano, eu não vou nem falar nada com você, que você já leu exatamente o que eu tava pensando. E aí surgiu, né, esse novo projeto aí que a gente vai tocar durante esse ano aí de 2023. Bom que a gente tá no começo da temporada, né? A gente vai pegar os times aí no começo da temporada, tudo. Tamo no começo, tamo na pré-temporada junto com os times aqui. Apesar não, o meu time, o Palmeiras já foi campeão da Copinha, campeão da Supercopa, então é só alegria, né? A gente tá gravando aqui esse episódio, que vai ser o episódio piloto, no episódio número 0, dia 31 de janeiro. Sim. E a 31 de janeiro, o Palmeiras já levantou 2 canecos, é brincadeira dos caras. E foi isso que você falou, Lu, eu gosto muito de futebol, né? Sempre fui apaixonado por futebol e eu tenho dois podcasts, um é sobre relacionamentos, que eu faço com a minha namorada, que é o Perfeitos Ferrados, e o Pedro Press, né? Que eu faço com o Mário Bortolotto, então em todas as plataformas digitais aí. Só que assim, eu sempre quis, desde quando eu gravei um episódio falando sobre Palmeiras no Perfeitos Ferrados, que eu e a Fora, minha namorada, somos palmeirenses fanáticos, eu sempre fiquei com aquilo, e isso já faz mais de 1 ano, assim, né? Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu acho que tá na hora de fazer um podcast sobre futebol, né? E aí pensando, tal, amadurecendo a ideia, e aí na hora me veio a ideia, assim, de falar, eu vou chamar o Luan, porque ele é um cara firmeza, a gente já fez uns projetos juntos aí, eu já participei do Carbono, ele já participou do Pedro Press, e aí eu achei que, seria perfeito, assim, juntar nessas choque rei, né, Palmeiras e São Paulo, e é isso aí, vamos que vamos. Da hora. Então, para esse episódio número 0 aí, né, episódio piloto, episódio de apresentação do projeto, a gente pensou, né, em como a gente tá falando de futebol, seria interessante a gente também falar um pouquinho da gente, como que a gente se apaixonou pelo esporte, né. Sim. O Pedro já deu uma introdução aí, que ele se apaixonou pela festa que a torcida faz e tal. Isso. Mas aí a gente vai contar assim como que foi exatamente, né, que aconteceu. Você quer começar, cara? Ou quer que eu comece? Você que manda aí. Pode começar, pode mandar bala. Eu começo? Então, beleza, a gente tá gravando agora em janeiro, finalzinho de janeiro. E recentemente, no ano passado, finalzinho do ano passado, a gente teve a Copa do Mundo no Catar, né? Sim. E ocorreu aquela final mágica, monumental, né? Nossa, que final, assim, de que eu vi de futebol, foi uma das mais emocionantes, assim. Apesar acho que de Copa do Mundo foi a maior, né? Sim. Foi a melhor.
E apesar de ter um carinho assim pela Argentina, eu não sou um torcedorzão da Argentina. E mesmo assim, ainda me emocionei bastante com a final, né? E ver o Messi ali levantando a taça. E eu fiz até um texto no meu Instagram que eu comentava assim, né? Qual que é o poder de uma final de Copa do Mundo na cultura do mundial, né? Como aquilo pode transformar vidas, pode fazer crianças se apaixonarem por esse esporte, né? Que é o maior esporte do planeta. E pode, dali pra frente, mudar capítulos de vidas, né? E comigo aconteceu isso. Eu sou um desses caras que uma final de Copa do Mundo mudou a vida, né? E foi a final de 98. A final de 98, da Copa de 98, que foi entre Brasil e França. Naquela época, né, eu tinha completado 8 anos praticamente, né? Tava com 8 anos ali. Assim, assistia futebol, mas não era aquela paixão. Eu tinha outras paixões de criança, brincar de, sei lá, de bonequinho, de assistir anime, outras videogame, outras paixões ocupavam o lugar do futebol. Sim. E o futebol era assim, eu via meu pai assistindo na televisão, meu pai que é santista, né? Que legal. Mas não tinha um espaço de paixão, assim, não enxergava como paixão na minha vida. E eu tenho umas irmãs mais velhas, né, e elas são São Paulinas, e foi daí que eu comecei a torcer pelo São Paulo. Mas aí eu me apaixonei pelo esporte foi nessa final, porque eu lembro que o Brasil tava assim, bem confiante pra final, apesar da França estar jogando um futebol legalzinho e a Copa do Mundo ser na França, o Brasil assim tava confiante, vinha de 94, né, que tinha ganhado, acho que o Pedro lembra melhor que eu, né, de 94. E o time tava assim, confiante, né, pra ganhar, e tinha um excelente time. Os jogos que o Brasil fez, a semifinal com a Holanda, tudo foram jogos de um futebol bem envolvente, assim, que você falava, pô, esse time aqui tem como, vai ganhar. Jogaços, né? Jogos pra história, né? Sim. E aí no dia anterior, já começou aquele clima com a convulsão do Ronaldo, né? Ninguém sabia o que tinha acontecido, pô, o cara vai jogar, o cara não vai. Ficava meio que... Eu lembro de ter o sentimento assim, pô, será que o cara vai morrer? Eu não entendia, né? Que era uma convulsão, né? Com 8 anos. Pra mim eu achava, o cara vai morrer, E aí aconteceu dele jogar a final, o Brasil tá ali meio abalado, não mostrou o futebol que conseguia mostrar, tal. E aí o Brasil acaba perdendo a final. E outra coisa que me impactou bastante lá, nesse dia da final, era que o meu bairro ali onde eu morava tava assim, no clima de Copa, tudo pintado, bandeira, rua pintada, tudo. E no dia tava, a rua lotada de gente, todo mundo nos bares, das portas, com TV do lado de fora assistindo e tal. E aí o Brasil perde a final, fica esse clima meio assim. E aí, num bar ali do bairro, não sei se teve alguma briga de bar, alguma coisa, sei lá. Sei que um amigo lá do meu pai, um amigo da vila, assim, morre lá, né? Nossa, caramba, velho. Morre lá e aí junta, né? A perca do título da seleção, a morte de uma pessoa no bairro, assim. E aí eu lembro de assim, nesse dia, no dia seguinte, ficar aquele climão, assim, de, sabe, velório mesmo. Nossa senhora. E aí, esse dia e essa final me marcou tanto que eu lembro de falar comigo mesmo, né? Falar, caramba, de ver os caras da França na TV falar, eu vou ser jogador de futebol e eu vou ganhar desses caras. Porra, que legal, meu. E aí foi daí que deu o estalo. E aí começava assim. Nessa época, né, eu como São Paulino, São Paulo também tinha bons times, né? Diferente de hoje, diferente de 2023, né? Mas aí, na década de 90, final de 90, começo de 2000, pô, São Paulo tava com ótimos times. Eu lembro do cara que chamava Capitão. Capitão, lembro que era da Portuguesa, né? Sim. Veio da Portuguesa. Aí eu criança falava, caramba, o nome do cara é Capitão. Não, quero ser esse cara também, quero ser o Capitão. Aí tinha Raíto. O nome dele, não sei se você lembra, era Hollywood, eu acho. Sério? Não lembrava. Hollywood. Eu lembro só do apelido, que o cara chamava Capitão, assistia TV. Mas como assim o nome dele é Capitão? Eu não entendia, né? E aí foi nesse dia, nessa época aí, 98, que nasceu a paixão pelo futebol. Aí daí pra frente, foi acompanhando mais o meu time do coração, acompanhando seleção, começar a acompanhar o futebol europeu lá na época do Ronaldinho, né? Que aí você começa a ver que tem futebol em outros lugares. Sim. Aí já começar a ir em estádio.
viajar para fora do país para assistir o time do coração e essas loucuras aí. E foi assim que nasceu essa paixão pelo futebol. E hoje aí eu tinha 8 anos, agora tenho 32, né? Mais de 20 e tantos anos, aí 24 anos. Ainda a paixão pelo futebol ainda continua gigantesca, né? Pô, muito bom. Da hora. E você, mano, conta aí como é que foi o começo, né? Como é que você sentiu que o futebol falou, caramba, esse é o esporte da minha vida? Não, muito legal o seu relato, achei muito legal. Eu tenho um parênteses aqui para falar, porque assim, né, você falou da Copa de 98, a Copa ali, ela te marcou tanto, e de repente ela poderia ter te marcado de uma forma negativa também, porque você até falou, né, que teve morte e tudo. Você podia até falar assim, eu não vou torcer mais por esse esporte não, meu. Sim. Pô, olha o que causou, né, e o legal é que você entendeu ali, apesar da sua idade, né, ser novo, mas você entendeu que de repente foi uma fatalidade ali, uma briga de bar e tal, e você falou, pô, eu vou ser jogador, vou ganhar a Copa do Mundo. Muito massa isso, né? Eu achei muito legal isso, e me lembrou o Pelé também, né, quando ouviu pelo rádio com o pai dele, né, em 1950, o Brasil perdendo a Copa do Mundo do Uruguai. Sim. E fala, pô pai, um dia eu vou ganhar a Copa pro senhor, tal. E com você, como é que foi a descoberta dessa paixão? Você já falou, né, já deu uma introdução aí que gostou da festa do time, né, e tal. Sim. Então, falando em Copa, eu lembro também da Copa de 94, né? Eu tinha 12 anos, pra mim foi a minha Copa predileta, assim. Eu lembro de assistir com a família, puta, meu, muito legal, assim, todo mundo torcendo, e foi difícil os jogos, né? Foi muito difícil contra os Estados Unidos, Suécia, Holanda, e a final, né, que foi nos pênaltis. E pra mim foi a Copa da minha vida, assim, eu sempre falo que é a de 94. De 2002 foi legal também, pra caramba, que o Brasil ganhou, e tinha o Marcos ali, goleiro. Mas depois eu acabei meio que perdendo o encanto, assim, pela seleção brasileira. Mas eu, assim, como minha família inteira é palmeirense, todo mundo fanático, assim, sabe? Principalmente meu pai, meu avô, né, bisavô, todo mundo, bisavô por parte de mãe, né, avô da minha mãe. E meu pai sempre me levou no jogo, muito cedo, assim, né? Acho que o primeiro jogo que eu fui eu tinha uns 8, 9 anos. Só que eu não lembro direito, né? Sim. E eu fui mais assim porque meu pai me levou e tal. E foi no antigo Palestra? Foi no antigo Palestra, exatamente. Mas eu lembro de começar a ser fanático, assim, eu acho que foi ali por 93, 94, porque eu fui no jogo de estreia do Campeonato Paulista de 93, meu pai me levou, né? E foi legal, assim, que ele conhecia o juiz do jogo, que é engraçado que o juiz chamava Edmundo também, acho que era Edmundo Lima. E foi muito engraçada a história, porque o meu pai, a gente entrou no Palestra e tal, daí ele falou, vamos ali no vestiário e tal. Daí um segurança parou ele, né? Ele falou, onde você vai? Não, eu sou amigo do Edmundo. E naquela época o Edmundo jogador tava no Palmeiras, né? Sim. E aí o segurança falou, tá bom, eu sou amigo do Papa, né? Ele, não, o juiz, acho que é Edmundo Lima Filho, eu lembrei agora. Não, o juiz é Edmundo Lima Filho, tá bom, entra aí. E aí naquela época, tipo, porra, eu tinha 12 anos, né? E, não, eu tinha, 10 anos, 10, 11 anos, 10 anos eu tinha. E aí eu fiquei no vestiário do lado de Edmundo, Evair, assim, no túnel pra subir, sabe? Sim. Só que eu, tinha vergonha, meu pai também. Meu pai até depois ele fala que se arrepende, que ele falou que ele poderia ter subido e entrado no campo, assim, até comigo, né? Mas é aquela coisa de ficar envergonhado e tal. E eu lembro que meu pai falava pra mim, pô, aquele ali é o Edmundo, aquele ali é o Evair. E isso é o Campeonato Paulista de 93, que o Palmeiras saiu da fila. E eu fui na estreia, Palmeiras e Marília, que foi 2-1 pro Palmeiras, né? E ali eu comecei a gostar e meu pai sempre gostou de ir na numerada do antigo Palestra. E aí eu ficava na numerada, vendo as festas das torcidas, da Mancha, da Tupi, da Porcos, da Máfia Verde. E aí eu pensava assim, pô, um dia eu quero estar lá, um dia eu quero estar lá, na arquibancada, né? E aí quando eu fiz uns 15 anos tal,
E eu comecei a ir sozinho, ia frequentar mesmo a arquibancada, as torcidas organizadas, ia cantar, né? Ia me sentir pertencer a algo, assim, só pertencimento mesmo, né? E é muito louco isso. E é o que tem um grande jornalista que chama Rodrigo Barnes, que ele fala que a arquibancada, ela forja caráter, né? Porque você vai lá, você tá ali com o seu time, com a sua torcida cantando, você é o 12º jogador, né? E assim, você vê normalmente mais seu time perder do que ganhar, né? E eu vi muitas derrotas, tal, ao longo do podcast aqui a gente vai falar sobre derrotas, sobre, né, vários jogos que a gente assistiu no campo, né, no estádio mesmo. E aí foi isso, né? Em 93, 94 ali eu fiquei fanático mesmo. E é isso aí. Não, da hora. Essa herança de família, né? É muito presente aí na maioria dos brasileiros, né? Meio que passa de pai para filho esse do esporte, né? E não tem como escapar, né? Meu pai era santista, né? Provavelmente ele viu Pelé, viu o time do Santos ganhar tudo e escolheu o Santos, né? Mas ele não era assim... Sim. Não, ele não era um cara apaixonadão por futebol, não era cara que assistia jogo sempre. Era assim, qual time você torce? Torce pro Santos. Seu pai nasceu em que ano? Ele nasceu em 54. Quase a idade do meu pai. Então viu, porque meu pai viu bastante o Santos de Pelé. Meu pai fala que tinha medo, assim. Meu pai fala que o principal rival do Palmeiras era o Santos ali, não era São Paulo, não era Corinthians, né? E ele falava, quando o Pelé pegava na bola, você tremia, você falava, é gol, sabe? Gol do Santos, né? Era muito louco. Pô, da hora, mano. E assim, agora a gente apresentou aí, né, como é que nasceu a nossa paixão. E é assim, mano, é um prazer fazer esse projeto aí com você, porque vocês sabem que eu já te admiro e, mano, vamos conversar sobre futebol aí. Claro que a gente vai contar, assim, as histórias da nossa vida, mas a gente também vai entrar com os assuntos que estão rolando pelo mundo da bola aí, né? Os últimos resultados, o que tá acontecendo no mundo da bola, para o nosso podcast aí ficar dinâmico também, né? Exatamente. Nós vamos fazer entrevista também com jogadores, ex-jogadores, né? E então aguardem aí que vai ser muito legal. E, o prazer é meu fazer com você. E eu vejo aí todas as suas atuações nas redes sociais. E o Luan também é um cara que cobra escanteio e corre pra cabecear. Muito bom, muito bom. É isso aí. Então fechou, mano, é isso aí, ó. Lembrando pra você que tá ouvindo aí esse episódio piloto, né? Episódio número 0 do Cantos, Bexigas e Drible da Vaca. Não esquece de seguir a gente aí, ó. Seja onde você tá ouvindo, no Spotify, no Deezer, no YouTube, na Apple Music, na Amazon Music. Segue aí o podcast, tá bom? Segue aí que é importante pra gente, porque aí o nosso podcast, as plataformas vão enxergar o nosso podcast como relevante e vai começar a entregar para um maior público. Então segue, compartilha aí com seus amigos que gostam de futebol aí, que gostam da gente. E se tiver a opção de avaliar aí com 5 estrelas, 10, um like, qualquer coisinha, avalie a gente também aí, que é importante. E mandem comentários, mandem sugestões aí que a gente conversa aqui e bora. Sim, e por via das dúvidas, se tiver algum quer saber onde tem uma rede social nossa, só entrar na descrição aí que vai estar tudo completinho e você consegue achar a gente. Fechou? É isso aí, né, Pedrão? É isso aí, meu. Muito obrigado a todo mundo que escutou. E se vocês puderem, divulguem aí, comentem. E vamos falar de futebol, que é sempre legal. E futebol, muita gente fala que é o ópio do povo, né? Mas, futebol já diria outra frase lá, né? Muitos falam que futebol é vida ou morte, mas é muito mais que isso. Sim, muito mais. É nóis, Pedrão. Tamo junto. A gente se vê no próximo episódio, hein? Valeu, até a próxima.